se você passasse a vida inteira achando que só seria amada quando fosse completamente compreendida? E se, de repente, alguém cruzasse o seu caminho, sem entender nada do seu mundo, mas enxergando exatamente quem você é? Hoje, você vai conhecer uma história que começa com lógica, mas termina onde nenhuma fórmula consegue alcançar. Ela acreditava que o controle era o único caminho, mas um toque, um olhar, e tudo aquilo que parecia certeza virou ameaça. Quantas vezes você já duvidou do seu próprio coração, só porque ele sentia o que não devia? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara a alma. Porque o que vai acontecer aqui pode muito bem ser o que você sempre evitou viver. Ativa o sininho e vem comigo. Porque essa história não é sobre entender, é sobre sentir. E agora, vamos ao vídeo de hoje. A tarde caía dourada sobre Florença, tingindo a cidade com tons de nostalgia. No monumental corredor da Galleria degli Uffizi, entre turistas apressados e flashes ansiosos, duas almas destinadas a se encontrar caminhavam, distraídas por mundos opostos. Sofia Mancini, 34 anos, cientista rigorosa, equilibrava uma pilha de anotações e livros sobre física quântica. Lúcia Romano, 30, artista de espírito livre, carregava cavaletes improvisados e telas ainda úmidas de paixão. O choque foi inevitável. Um trovão de papéis, pincéis e tintas coloriu o chão de mármore. Por um segundo, o mundo parou. Sofia, irritada e embaraçada, ajoelhou-se para recolher seus documentos, os olhos fixos na perfeição perdida. Lúcia, ao contrário, riu baixinho, uma risada leve como o vento de primavera, e estendeu a mão para ajudar, deixando traços de tinta azul na folha branca da cientista. Desculpe, murmurou Sofia, ríspida. Lúcia apenas sorriu, um sorriso que parecia conhecer feridas antigas. Naquele instante, algo invisível se instalou entre elas. Uma curiosidade incômoda, uma vibração não prevista em nenhuma equação. Sofia recolheu seus papéis rapidamente e afastou-se sem olhar para trás. Mas seu coração, meticulosamente treinado para ignorar distrações, batia fora de compasso. Como ignorar quem parecia, com um único sorriso, bagunçar anos de lógica e silêncio? Florença continuava a girar em sua coreografia de arte e história, mas para Sofia, o mundo parecia diferente desde aquele encontro abrupto. Naquela mesma noite, enquanto revisava suas fórmulas no minúsculo apartamento alugado perto da Piazza della Repubblica, ela não conseguia afastar a imagem daquela mulher de olhos inquietos e sorriso desarmante. Era irracional, inaceitável. Sofia, acostumada a dissolver emoções na lógica, sentia-se invadida por algo que não podia nomear. Concentração, Sofia, resmungou para si mesma, tentando reorganizar as equações. Mas toda a fórmula parecia ecoar o mesmo sorriso manchado de tinta. Do outro lado da cidade, em um estúdio cheio de quadros inacabados e esboços nas paredes, Lúcia brincava com as cores, sem conseguir conter o pensamento. Quem seria aquela mulher tão rígida e tão vulnerável ao mesmo tempo? Ela conhecia aquela armadura, porque usava a sua própria todos os dias. O destino, ou talvez apenas a teimosia de um universo que adora ironias, preparava a próxima cena. Sofia e Lúcia seriam obrigadas a trabalhar juntas no projeto Ciência e Arte, dois olhares sobre a realidade, uma ousada iniciativa cultural no Palazzo Strozzi, sem escapatória, sem cálculos que salvassem Sofia dessa nova variável que não podia ser medida. Quando receberam o comunicado, ambas hesitaram, mas aceitaram. Às vezes, o que mais tememos é exatamente o que o coração silenciosamente implora para viver. Como proteger seu próprio mundo quando alguém já plantou uma semente dentro dele? O Palazzo Strozzi parecia ainda mais imponente naquela manhã nublada. As colunas renascentistas, silenciosas testemunhas de séculos de conflitos e paixões, agora seriam o cenário de uma colisão mais íntima e silenciosa.
Sofia chegou pontualmente às 9 horas, carregando apenas seu tablet, a mente vestida com a armadura da lógica. Lúcia chegou 15 minutos depois, com uma pasta abarrotada de desenhos soltos e o cabelo rebelde como o próprio espírito. O coordenador do projeto, um homem de meia-idade com olhar sonhador, os apresentou como o equilíbrio perfeito entre cérebro e alma. Sofia quase sorriu, de nervoso. Lúcia piscou, divertida, como se já soubesse que nenhuma das duas aceitava ser reduzida a uma metáfora tão simplista. A tarefa parecia simples: construir juntas uma exposição interativa que unisse ciência e arte. Mas cada sugestão de Sofia era recebida por Lúcia com olhos semicerrados e comentários ácidos sobre frieza acadêmica. Cada ideia de Lúcia era analisada por Sofia como uma equação mal formulada, cheia de variáveis soltas demais para seu gosto. As faíscas eram inevitáveis, a tensão palpável, e o mais perigoso, nem mesmo nas discordâncias conseguiam ignorar a presença uma da outra. Algo se insinuava nas entrelinhas dos debates acalorados, algo que escapava às fórmulas de Sofia e às pinceladas de Lúcia. Quando, ao fim da manhã, foram obrigadas a almoçar juntas no café do museu, as palavras cessaram, mas os olhares não. Havia muito mais sendo dito ali, no silêncio carregado de possibilidades e medo, do que qualquer conversa poderia traduzir. E se no fim a luta delas não fosse contra o projeto, mas contra o que nascia, teimoso, entre os destroços da razão? Florença à noite parecia um quadro pintado à mão, as luzes douradas refletindo no arno, o murmúrio das vielas estreitas, o aroma de vinho e terra molhada no ar. Após uma tarde de discussões acaloradas e silêncios constrangedores, Sofia e Lúcia foram arrastadas, quase contra a vontade, para um evento cultural promovido pelos organizadores da exposição. As duas caminharam lado a lado pelas ruelas de paralelepípedo, desconfortáveis como adolescentes em um encontro forçado. Sofia, com suas botas fechadas e casaco sóbrio, parecia querer fundir-se às pedras da rua. Lúcia, em contraste, usava um vestido leve, que dançava com o vento e atraía olhares por onde passava. Quando chegaram a um pequeno bar próximo à Piazza della Signoria, o vinho começou a quebrar o gelo que nem debates, nem protocolos haviam derretido. Em uma mesa iluminada por velas, Lúcia arriscou a primeira provocação. Você vive tanto na cabeça, Sofia. Já pensou em viver um pouco no peito? Sofia encarou o copo de vinho, buscando nas profundezas rubras alguma resposta lógica. Mas as palavras lhe escaparam, porque pela primeira vez em anos, alguém havia tocado em um medo que ela mesma mal ousava admitir. E se toda a sua segurança fosse apenas uma muralha contra a solidão? Lúcia sorriu, suave, como quem compreende uma guerra sem precisar ouvir sobre ela. O silêncio entre elas mudou de peso. Não era mais constrangimento, era expectativa. Era a semente de algo que, se permitissem, mudaria tudo. Sofia desviou o olhar, mas seu coração já havia sido capturado. Um passo sutil havia sido dado, e não havia como recuar sem deixar algo precioso para trás. Como se proteger, quando o que ameaça invadir já habita dentro de você? Os dias seguintes foram uma dança silenciosa entre aproximações e recuos. No Palazzo Strozzi, entre pincéis, projeções e equações rabiscadas em quadros brancos, Sofia e Lúcia orbitavam uma a outra com uma tensão quase palpável. Discussões continuavam, sim, mas agora carregadas de algo novo, algo que nenhuma fórmula ou pincelada podia capturar. Numa tarde chuvosa, Lúcia convidou Sofia a participar da montagem de uma das instalações artísticas, uma estrutura que conectava sons e formas geométricas. Relutante, Sofia aceitou, mais para não admitir que queria estar perto do que por interesse real no projeto. Enquanto posicionavam peças delicadas no enorme salão vazio, os dedos das duas se tocaram acidentalmente. Um toque breve. Um choque elétrico. Sofia recuou, como se tivesse encostado em fogo,
Lúcia, com sua serenidade desarmante, apenas olhou para ela, sem palavras, sem cobranças, mas com olhos que diziam tudo. O tempo pareceu desacelerar. Entre o som suave da chuva batendo nas janelas antigas e o cheiro de madeira molhada no ar, Sofia sentiu algo dentro dela se quebrar. Era uma fissura, pequena, quase imperceptível, mas que, uma vez aberta, nunca mais poderia ser ignorada. Sem pensar, Sofia ajeitou uma peça que Lúcia acabara de instalar e seus dedos se tocaram novamente. Desta vez, nenhuma delas se afastou. Nenhuma desculpa, nenhum gesto automático de recuo. Apenas o toque, simples, real, honesto. O salão, o projeto, o mundo inteiro desapareceram por um instante. Restavam apenas elas, conectadas por algo que desafiava toda a lógica. E se no fim, o que realmente muda nossa vida não for um grande impacto, mas um toque quase imperceptível que atravessa até a alma? Depois daquele toque, o universo de Sofia começou a ruir silenciosamente. Nos dias seguintes, ela evitou os encontros fora do necessário. Chegava cedo ao Palácio Strozzi e saía tarde, quando sabia que Lúcia já teria ido embora. As interações se tornaram mais frias, mais mecânicas. Cada palavra era escolhida com precisão cirúrgica, cada gesto medido como se pudesse conter o que já transbordava. Lúcia, por sua vez, percebeu a distância, mas não cobrou. Não era do seu feitio prender quem precisava de espaço para entender o que sentia. Ainda assim, cada ausência de Sofia era como uma pequena lâmina cortando sob a pele, sutil, mas inevitável. Durante uma reunião de equipe, enquanto discutiam detalhes técnicos da exposição, os olhares delas se cruzaram sem querer. Por um segundo, Lúcia viu a batalha nos olhos de Sofia. Medo, desejo, culpa, esperança, tudo misturado em um silêncio ensurdecedor. Naquela noite, em seu pequeno estúdio, Lúcia tentou pintar. Mas nenhuma cor parecia viva o suficiente para traduzir o que sentia. A tela permaneceu branca, como se o próprio coração recusasse dar forma à dor de ser evitada por quem, finalmente, havia conseguido atravessar suas próprias muralhas. Sofia, trancada em seu apartamento, tentava racionalizar o que acontecia. Convenceu-se de que aquilo era apenas uma distração, um desvio de foco perigoso. Ela precisava terminar seu artigo para o Congresso Internacional. Precisava manter sua reputação intacta. Precisava se proteger. Mas no fundo sabia. O que mais temia não era perder seu nome ou seu prestígio. Era perder a chance de, pela primeira vez, ser realmente vista e compreendida. Quando o medo de se machucar fala mais alto, quantas vezes deixamos o amor passar pela porta sem sequer tentar alcançá-lo? A noite desabou sobre Florença como um velho segredo sussurrado ao vento. Gotas pesadas castigavam as pedras seculares da Piazza della Signoria, lavando turistas apressados e artistas de rua em igual abandono. Era para ser apenas mais uma noite. Era para ser apenas mais um passo na fuga de Sofia. Mas o destino parecia ter outros planos. Lúcia, desafiando a tempestade, estava ali, sozinha, tentando proteger suas obras improvisadas, telas expostas ao ar livre em uma mostra alternativa. As gotas transformavam as tintas em rios coloridos, desmanchando semanas de trabalho em minutos. Sofia, que passava pela praça a caminho de casa, parou ao vê-la. Seu impulso foi recuar, virar as costas, manter o escudo. Mas algo dentro dela, talvez o que havia de mais humano e mais frágil, rompeu as barreiras. Antes que pudesse pensar, correu em direção a Lúcia, os cabelos e a roupa sendo encharcados em segundos. "Você vai ficar doente", gritou Sofia, tentando ajudar a recolher os quadros arruinados. Lúcia largou tudo e a encarou, olhos faiscando sob a chuva. Não havia ternura ali, só feridas abertas. "E você, vai continuar fugindo de tudo que sente?" Sofia paralisou. Ali, sob a chuva e o olhar de Lúcia, nenhuma equação a salvaria.
nenhuma tese a protegeria. Sua boca abriu-se para falar, mas as palavras não vieram. Apenas a verdade, nua e crua, que tremia em seus olhos. Medo. Medo de sentir. Medo de ser vista. Medo de ser amada e ainda assim não ser compreendida. Lúcia deu um passo à frente, tão perto que Sofia podia sentir a respiração quente misturando-se ao frio da noite. Você é brilhante, Sofia, mas até mesmo a luz se perde se não encontrar alguém que a veja de verdade. O trovão rasgou o céu, as telas voaram, mas o que importava já havia sido dito, sem promessas, sem desculpas, apenas dor e coragem divididas na chuva. E se o verdadeiro risco não fosse se machucar, mas nunca se permitir viver algo real? A tempestade havia cessado, mas as cicatrizes daquela noite continuavam abertas. Sofia caminhava sem rumo pelas ruas estreitas de Florença, o cabelo grudado na testa, o corpo exausto e o peito pesado. Ela não sabia para onde ia. Só sabia que não podia simplesmente voltar para casa, para o vazio seguro que construíra em torno de si. Sem pensar, seus passos a levaram até o bairro de Oltrarno, onde as ruas respiram arte e melancolia. Parou diante de uma pequena porta de madeira azul, reconhecendo o estúdio de Lúcia. A luz amarelada vazava pela fresta. Sem coragem para bater, ficou ali, tremendo, até que a porta se abriu por si mesma, como se o destino cansado decidisse empurrá-la para frente. Lúcia, ainda de roupas molhadas e descalça, encarou Sofia com um olhar sereno. Não havia mais raiva, nem cobrança, apenas um convite silencioso para a verdade. Dentro do estúdio, o cheiro de tinta fresca e papel molhado era quase embriagante. As telas que resistiram à chuva estavam empilhadas no canto, manchas irreparáveis tingindo os rostos antes vibrantes. Sentaram-se no chão, sem palavras. No centro, uma garrafa de vinho barato e 2 copos. Lúcia serviu. Sofia aceitou. E foi ali, entre páginas borradas e tintas desfeitas, que o muro finalmente começou a ruir. Eu sempre temi amar alguém que nunca me enxergaria de verdade, confessou Lúcia, sua voz tão baixa que parecia misturar-se ao vento que entrava pela janela entreaberta. Sofia fechou os olhos, sentindo as palavras penetrarem fundo. Lutou contra as lágrimas que insistiam em nascer. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro quebrado. Eu sempre temi amar alguém, e ainda assim continuar sozinha. As duas se olharam, e naquele instante não havia mais lógica, nem arte, nem defesas. Apenas 2 almas, despidas e tremendo, tentando encontrar abrigo uma na outra. E se no fim o amor não fosse sobre vencer o medo, mas sobre abraçá-lo junto de quem também carrega o seu? O dia amanheceu tímido sobre Florença, pintando a cidade com tons cinzentos e suaves. Após uma noite de confissões sussurradas entre vinho e lágrimas contidas, Sofia e Lúcia seguiram para o Palazzo Strozzi, onde uma última reunião sobre a exposição estava marcada. A cidade parecia suspensa em um silêncio cúmplice, como se o universo soubesse que algo prestes a acontecer mudaria tudo. Chegaram antes de todos. O grande salão estava vazio, exceto pelas obras expostas, pelos refletores apagados e pelas memórias que vibravam nas paredes seculares. Andaram em silêncio entre as peças, cada passo ecoando no piso frio, cada respiração um desafio. Pararam diante de uma instalação central, uma obra que combinava fórmulas matemáticas e pinceladas vibrantes, uma fusão perfeita entre seus mundos. Ali, naquele instante suspenso, todos os medos e barreiras pareceram pequenos demais diante da urgência do que pulsava entre elas. Sofia, sempre tão comedida, deu o primeiro passo. A mão dela, ainda hesitante, encontrou a de Lúcia, que pela primeira vez não provocou, não desafiou, apenas aceitou. O beijo aconteceu como uma inevitabilidade. Lento, inseguro nos primeiros segundos, mas depois urgente, verdadeiro, necessário. Era um beijo cheio de tudo que não haviam dito.
Um beijo que não pedia promessas, nem explicações. Um beijo que apenas dizia: eu vejo você. O salão vazio foi testemunha silenciosa daquela entrega. As luzes frias do amanhecer filtravam-se pelas grandes janelas, iluminando os rostos ainda colados, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas. Não havia plateia, nem julgamentos. Apenas duas mulheres que, depois de tantas muralhas construídas, permitiam-se finalmente tocar a verdade de quem eram. E se o que chamamos de final feliz for apenas o começo da coragem de ser quem somos diante do outro? Semanas depois, Florença pulsava sob o calor tímido da primavera. A exposição havia se tornado um sucesso inesperado. Críticos exaltavam a ousadia de unir a precisão da ciência à explosão da arte em uma mesma narrativa. Mas para Sofia e Lúcia, os verdadeiros aplausos eram invisíveis e infinitamente mais importantes. Sofia recusou o convite para apresentar seu artigo no Congresso Internacional de Física. Pela primeira vez, escolheu não ser apenas admirada pela mente, mas também reconhecida pela alma. Com as malas prontas para deixar o velho apartamento e as noites solitárias, ela atravessou a Ponte Vecchio para um novo endereço, o ateliê reformado de Lúcia, que agora tinha 2 nomes na caixa de correio. Lúcia, por sua vez, aprendeu a não pintar apenas para os olhos do mundo. Suas novas telas eram vibrantes, mas também delicadas, como se cada pincelada fosse uma carta silenciosa endereçada a Sofia, celebrando o improvável encontro entre a razão e a emoção. Naquela manhã de mudança, entre caixas de livros e tintas, Sofia entregou a Lúcia uma folha de caderno, escrita à mão, com letras tímidas e tortas. Nova fórmula. Certeza é igual a coragem mais confiança, mais um pouco de caos. Lúcia riu, beijou-lhe a testa e colou o papel na parede, ao lado de seus quadros. Não havia mais medos a esconder. Não havia mais barreiras a erguer. Na varanda repleta de girassóis recém-plantados, elas tomaram café, rindo das diferenças, desenhando sonhos em guardanapos e planejando uma viagem sem data marcada, para ver o mundo com olhos mais livres. E enquanto a cidade renascia, em cores lá fora, Sofia e Lúcia floresciam ali dentro, em um universo silenciosamente construído entre amor, aceitação e entrega. Quando a coragem é maior que o medo, o amor deixa de ser hipótese e vira vida. E então, era esse o fim que você esperava? Sofia passou a vida acreditando que só seria amada se fosse compreendida por completo. Mas Lúcia mostrou que, às vezes, a gente não precisa ser decifrada, só precisa ser acolhida. Quantas vezes você já se sentiu fora do lugar, até mesmo ao lado de quem dizia amar você? Essa história é um lembrete. Nem todo amor precisa fazer sentido. Ele só precisa fazer morada. Se essa história te tocou, não guarda só para você. Deixa seu comentário aqui embaixo. Você já amou alguém que não falava a mesma língua emocional que a sua? Você teria tido coragem de ficar, mesmo sem garantias? Vamos conversar nos comentários. E claro, se inscreve no canal para não perder a próxima história que está chegando, porque talvez o próximo vídeo traga exatamente a resposta que seu coração ainda não teve coragem de procurar. Nos vemos na próxima história.